Gabriel era um homem de hábitos metódicos. Acordava todos os dias, às 6 da manhã, preparava seu café preto, sentava-se à mesa de madeira desgastada que mantinha no centro de seu pequeno apartamento e passava horas revisitando mapas antigos. A cartografia era mais que uma profissão, era uma obsessão. Ele via os mapas como portais, janelas para mundos que ele nunca poderia alcançar, mas podia imaginar. A cada linha de fronteira, a cada curva de estrada, Gabriel sentia uma espécie de conexão espiritual, algo que preenchia o vazio que ele carregava desde a infância. Aos 35 anos, Gabriel vivia sozinho, cercado por prateleiras abarrotadas de livros de geografia e mapas emoldurados nas paredes. Ele era perfeccionista, ao ponto de se perder em pequenos detalhes que poucos notariam. A solidão era sua companheira constante, uma escolha que ele justificava como necessária para sua dedicação ao trabalho, mas, na verdade, era o reflexo de um passado doloroso que ele preferia ignorar. Quando criança, Gabriel era fascinado por histórias que seu avô contava sobre terras longínquas e inexploradas. O avô, um marinheiro aposentado, dizia que o mundo era cheio de segredos, e tudo o que era necessário para descobri-los era coragem e um bom mapa. Mas a morte repentina do avô marcou Gabriel profundamente. Ele se fechou para o mundo, mergulhando em livros e evitando criar laços com outras pessoas. Esse isolamento foi intensificado por um incidente na adolescência, quando uma decisão impulsiva levou ao rompimento de sua amizade com seu melhor amigo, Rafael. Desde então, Gabriel enterrara suas emoções em camadas de mapas e rotinas previsíveis. Apesar de sua aparente estabilidade, Gabriel sentiu uma inquietação crescente. Ele sabia que algo estava faltando, algo que nem os mapas, nem a cartografia podiam preencher. Era como se ele estivesse à margem de sua própria vida, observando-a passar sem nunca realmente vivê-la. Em uma tarde chuvosa, enquanto explorava uma pequena livraria de mapas usados, Gabriel encontrou algo que chamou sua atenção. Era um mapa antigo, com as bordas amareladas pelo tempo e marcas de desgaste que denunciavam sua idade. O detalhe mais intrigante, porém, era uma estrada desenhada em traços vermelhos que cortava o mapa, conectando cidades e vilarejos que Gabriel nunca ouvira falar. Ele conhecia cada centímetro daquela região, mas aquela estrada não deveria estar ali. Era como se ela tivesse sido esquecida pelo tempo, ou talvez nunca devesse ter existido. Isso é impossível, murmurou Gabriel para si mesmo, passando os dedos pelas linhas do mapa. Ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha, algo entre fascínio e um vago pressentimento de perigo. O vendedor, um homem idoso de olhar distante, notou o interesse de Gabriel e aproximou-se. Este mapa nunca foi vendido antes, disse o vendedor, com uma voz rouca. Muitos olham para ele, mas nunca levam. Dizem que há algo de estranho nele. Gabriel sorriu desconfiado. Estranho? O que quer dizer? Alguns dizem que quem segue essa estrada nunca mais volta, respondeu o idoso, com um tom que oscilava entre advertência e curiosidade. Mas outras histórias falam de pessoas que encontram o que procuram, mesmo que não soubessem o que era. A resposta apenas aumentou a curiosidade de Gabriel. Ele comprou o mapa sem hesitar, ignorando o aviso velado do vendedor. Mal sabia ele que aquele pedaço de papel antigo o levaria a uma jornada que mudaria sua vida para sempre. A chuva caía em gotas finas e incessantes, quando Gabriel deixou a livraria com o mapa cuidadosamente dobrado em sua mochila. Ele não conseguia parar de pensar na estrada vermelha, tão nitidamente desenhada, conectando cidades que ele nunca tinha visto. Durante dias, ele estudou o mapa obsessivamente, comparando-o com suas referências modernas. Algo estava errado. As coordenadas indicavam uma região que ele conhecia como a palma da mão, mas não havia nenhum registro daquela estrada ou dos lugares marcados no mapa. Na terceira noite, incapaz de dormir, Gabriel se sentou à sua mesa com o mapa aberto diante dele. A luz amarelada da luminária destacava os traços vermelhos como uma ferida aberta no papel. Ele traçou o dedo sobre a estrada, sentindo uma conexão inexplicável. Era como se o mapa estivesse vivo, pulsando com uma energia que ele não conseguia explicar. Ele precisava saber mais. No dia seguinte, Gabriel decidiu que iria explorar a estrada. Ele preparou sua velha caminhonete com suprimentos básicos,
água, comida, um cobertor e, claro, o mapa. Era uma decisão impulsiva, mas algo dentro dele dizia que ele precisava fazer isso. Talvez fosse a promessa de aventura, ou talvez fosse a tentativa desesperada de escapar da monotonia de sua vida. Ele não sabia ao certo, mas não conseguia resistir ao chamado da estrada. A primeira parte da viagem foi comum. Gabriel dirigiu por horas, seguindo as coordenadas indicadas no mapa, até chegar a um ponto onde o asfalto acabava, dando lugar a uma trilha de terra batida. Ele parou o carro e desceu, olhando em volta. O lugar era desolado, cercado por árvores altas e densas. Não havia sinal de civilização, apenas o som do vento e o farfalhar das folhas. "É aqui que começa", murmurou para si mesmo, olhando para o mapa. A estrada vermelha parecia começar exatamente onde ele estava. Ele sentiu um misto de empolgação e apreensão. O que ele estava prestes a descobrir? Gabriel começou a caminhar. A trilha parecia interminável, serpenteando pela floresta como uma cobra preguiçosa. O silêncio era quase absoluto, interrompido apenas pelo som de seus passos e pelo canto ocasional de um pássaro. Com o passar do tempo, ele começou a notar algo estranho. As árvores pareciam mais altas, mais densas, e a luz do sol mal penetrava pelo dossel. Era como se ele estivesse entrando em outro mundo. Depois de algumas horas, Gabriel chegou a um pequeno vilarejo. Era exatamente como no mapa. As casas eram simples, feitas de madeira, com telhados de palha. Havia uma praça no centro, com um chafariz de pedra que parecia ter sido abandonado há décadas. Ele olhou em volta, esperando ver alguém, mas o lugar estava vazio. "Olá!" chamou, sua voz ecoando no silêncio. Não houve resposta. Gabriel explorou o vilarejo, sentindo uma crescente sensação de desconforto. Era como se o lugar estivesse congelado no tempo. Ele entrou em uma das casas, onde encontrou móveis empoeirados, pratos na mesa e uma vela parcialmente derretida. Era como se os moradores tivessem desaparecido de repente. Enquanto investigava o vilarejo, Gabriel começou a sentir uma presença. Ele não estava sozinho. Olhou por cima do ombro várias vezes, mas não viu nada. Ainda assim, o sentimento persistia. Ele tirou o mapa da mochila e o abriu novamente. Para sua surpresa, a estrada vermelha parecia mais clara agora, como se tivesse sido traçada recentemente. "Isso é impossível", murmurou, sua voz tremendo. Ele olhou para os arredores, tentando encontrar uma explicação lógica, mas nada fazia sentido. O mapa parecia estar guiando-o, mas para onde? Quando a noite caiu, Gabriel decidiu acampar na praça central. Ele fez uma fogueira improvisada e se sentou, olhando para o fogo enquanto o vento assobiava pelas ruas desertas. Ele sentia que estava sendo observado, mas não sabia por quem ou por quê. Naquela noite, ele teve um sonho. Estava novamente no vilarejo, mas desta vez havia pessoas. Elas olhavam para ele com expressões de expectativa, como se esperassem que ele fizesse algo. Uma mulher se aproximou e sussurrou em seu ouvido: "O caminho leva ao que você mais teme." Gabriel acordou sobressaltado, o coração disparado. Ele olhou para o mapa que estava ao seu lado e notou algo que não estava lá antes. Um novo ponto havia aparecido, como se o mapa estivesse se atualizando sozinho. "Eu preciso continuar", disse para si mesmo, tentando ignorar o medo que crescia dentro dele. Ele sabia que não havia como voltar agora. O caminho o havia chamado, e ele precisava obedecer. O amanhecer trouxe uma luz pálida e fria ao vilarejo, mas não dissipou a sensação de isolamento que Gabriel sentia. Ele recolheu suas coisas e continuou seguindo o mapa, cada vez mais desconfiado de onde o caminho o levaria. A estrada vermelha parecia serpenteante, como se estivesse brincando com ele, conduzindo-o mais fundo em um território que desafiava sua compreensão. Mas havia algo ainda mais perturbador. O mapa continuava mudando. A cada parada, Gabriel notava detalhes que antes não estavam ali. Pontos surgiam e desapareciam, como se o mapa estivesse reagindo às suas escolhas e movimentos. Enquanto avançava, ele começou a ver lugares que pareciam familiares, mas que não deveriam estar ali. Uma velha ponte de madeira que ele reconhecia de sua infância, um campo de girassóis que ele visitara com Rafael anos atrás, e até mesmo uma cabana que ele jurava ser a casa de seu avô. Era como se o caminho estivesse desenterrando memórias,
que ele havia enterrado. Isso não pode ser real, disse Gabriel, franzindo a testa enquanto olhava para a cabana. Ele hesitou, mas algo o puxava para dentro. A porta rangeu ao ser aberta, revelando o interior, que parecia exatamente como ele lembrava. O cheiro de madeira velha, a lareira apagada e os livros de capa dura empilhados em uma estante. Mas havia algo diferente. No centro da mesa, havia uma bússola dourada. Gabriel nunca tinha visto aquilo antes. Ele pegou a bússola com cuidado. Assim que a tocou, sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo, seguida por uma série de imagens que invadiram sua mente. Ele viu flashes de momentos importantes de sua vida. A briga com Rafael, o funeral de seu avô, as longas noites solitárias em seu apartamento. Cada imagem era acompanhada por uma sensação avassaladora de culpa e arrependimento. Você é o criador deste caminho, disse uma voz atrás dele. Gabriel se virou bruscamente, mas não havia ninguém ali. Ele sentiu o suor escorrer pela testa, enquanto olhava ao redor, tentando entender o que estava acontecendo. A voz parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. O caminho é feito de escolhas, continuou a voz, agora mais próxima. Cada curva, cada desvio, cada passo que você dá, molda a realidade que você vive. Você está aqui porque escolheu estar aqui. Quem está falando? Gritou Gabriel, sua voz ecoando na cabana. O que você quer de mim? Mas não houve resposta. A bússola em sua mão começou a girar descontroladamente, como se estivesse tentando apontar uma direção. Gabriel olhou novamente para o mapa e viu que outro ponto havia aparecido. Era o próximo destino, um lugar chamado O Encruzo. Enquanto caminhava para fora da cabana, Gabriel percebeu que o mundo ao seu redor estava mudando. As árvores pareciam mais distorcidas, como se fossem sombras de si mesmas. O céu estava tingido de um vermelho profundo e o ar parecia mais pesado. Ele apertava a bússola com força, como se ela fosse a única coisa que o conectava à realidade. Quando chegou ao encruzo, Gabriel encontrou uma bifurcação. Uma placa desgastada apontava duas direções, passado e futuro. Ele olhou para o mapa, mas pela primeira vez, ele não oferecia nenhuma orientação. A estrada vermelha terminava ali. Escolha com sabedoria, disse novamente a voz, agora parecendo vir de dentro dele. Gabriel sentiu o pânico crescendo. O que isso significava? Se escolhesse o caminho do passado, ele estaria revisitando suas decisões e, talvez, confrontando seus arrependimentos. Mas o futuro era um território desconhecido, cheio de possibilidades e perigos. Ele não sabia o que esperar. Ele estava preso, incapaz de se mover, enquanto a bússola continuava girando freneticamente em sua mão. Um som o tirou de seus pensamentos. Era o riso de uma criança. Ele olhou em volta e viu uma figura à distância. Era ele mesmo, mas muito mais jovem, correndo por um campo. Seguindo a figura, mais cenas começaram a se desdobrar nos arredores. Ele viu Rafael, o amigo que havia perdido, olhando para ele com uma expressão de mágoa. Ele viu seu avô acenando para ele da varanda da cabana. E então, viu a si mesmo, mais velho e solitário, sentado à mesa de seu apartamento, cercado por mapas. Isso é sua vida, disse a voz, agora mais clara. Cada escolha que você fez o trouxe aqui. Você não pode mudar o passado, mas pode decidir o que fazer a partir de agora. Gabriel sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto. Ele sabia que o caminho não era apenas uma estrada física. Era uma manifestação de sua própria mente, de suas escolhas e arrependimentos. Ele estava preso em uma realidade que ele mesmo havia criado, mas agora tinha a chance de mudar. Ele olhou para os dois caminhos novamente. O passado era tentador, uma oportunidade de corrigir os erros, mas o futuro era uma página em branco, um lugar onde ele poderia recomeçar. Eu escolho, começou ele, mas sua voz falhou. Ele sabia que qualquer escolha que fizesse teria consequências, mas estava pronto para enfrentá-las. Ou, pelo menos, assim esperava. Gabriel ficou parado por um longo momento, encarando os dois caminhos que se estendiam à sua frente, passado e futuro. A bifurcação parecia pulsar com uma energia silenciosa, como se o próprio universo estivesse aguardando sua decisão. Ele apertou a bússola em sua mão, o metal frio agora,
lhe trazendo uma estranha sensação de conforto. Ele sabia que não podia hesitar para sempre. O caminho o tinha levado até ali por uma razão, e fugir não era mais uma opção. Ele deu um passo em direção ao caminho do passado. Seu coração batia forte, e uma voz dentro de sua mente começou a sussurrar os erros que ele queria desesperadamente corrigir. A briga com Rafael, o dia em que ele escolheu se isolar após a morte de seu avô, as inúmeras oportunidades de conexão que ele abandonara por medo ou orgulho. Ele sentiu uma força quase irresistível o puxando para aquele caminho, prometendo uma chance de redenção. No entanto, algo o deteve. Ele olhou para o outro lado. O caminho do futuro. Era escuro, nebuloso, impossível de prever. Não havia garantias, apenas a promessa de um novo começo. Gabriel sentiu sua respiração acelerar enquanto olhava para aquele vazio desconhecido. Era assustador, mas também libertador. Eu não posso mudar o que aconteceu, murmurou para si mesmo, sua voz tremendo. Mas posso decidir quem quero ser daqui para frente. Com essa decisão, Gabriel deu um passo hesitante em direção ao caminho do futuro. Assim que seu pé tocou o solo, uma onda de luz o envolveu. Ele fechou os olhos, sentindo a pressão ao seu redor aumentar como se estivesse sendo sugado por um turbilhão. Quando finalmente abriu os olhos, percebeu que não estava mais na bifurcação. Estava de volta ao vilarejo, mas algo havia mudado. As casas, antes abandonadas, agora estavam iluminadas. Havia pessoas andando pelas ruas, sorrindo e conversando. Gabriel reconheceu algumas delas. Eram figuras de seu passado, mas pareciam mais vivas, mais reais. Ele caminhou pela praça central, sentindo um misto de confusão e alívio. Era como se o vilarejo tivesse renascido, refletindo sua escolha de seguir adiante. Uma figura familiar surgiu à sua frente. Era Rafael. Ele estava mais jovem, do jeito que Gabriel se lembrava antes da briga que os separou. Rafael sorriu e estendeu a mão. "Estava esperando por você", disse ele, sua voz tranquila. Gabriel hesitou, mas finalmente apertou a mão de Rafael. O toque foi caloroso, real. Ele sentiu uma onda de paz inundá-lo, como se um peso invisível tivesse sido retirado de seus ombros. "Você está pronto para seguir em frente?" perguntou Rafael, inclinando a cabeça. Não havia julgamento em seus olhos, apenas compreensão. Gabriel assentiu. "Sim, estou." A figura de Rafael começou a desaparecer, assim como as outras pessoas no vilarejo. O mundo ao redor de Gabriel começou a se dissolver, tornando-se uma mistura de luzes e sombras. Ele sentiu uma força puxá-lo para cima, e quando a luz finalmente se dissipou, estava de volta à estrada original, onde sua jornada havia começado. O mapa estava em suas mãos, mas a estrada vermelha havia desaparecido. No lugar dela, havia uma mensagem escrita em letras pequenas e elegantes. O caminho não é encontrado, é criado. Gabriel respirou fundo, sentindo uma clareza que não experimentava há anos. Ele olhou para o horizonte, onde o sol começava a nascer. O mundo parecia mais vivo, mais vibrante. Ele sabia que ainda havia desafios pela frente, mas também sabia que estava pronto para enfrentá-los. Ele entrou em sua caminhonete e começou a dirigir, desta vez, sem precisar de um mapa. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentia livre, como se tivesse encontrado algo que estava procurando sem saber. A coragem de seguir em frente, de criar seu próprio caminho. Enquanto a estrada se desenrolava à sua frente, Gabriel sorriu. Ele não sabia onde ela o levaria, mas, pela primeira vez, isso não importava. O importante era que ele estava se movendo, e isso era tudo o que precisava. Por muito tempo, vivi como se estivesse preso em um mapa que eu mesmo desenhei. Cada linha representando uma escolha que eu fiz, um caminho que eu segui ou um desvio que eu ignorei. Eu fui um prisioneiro do passado, obcecado por detalhes que não podia mudar, evitando as incertezas do futuro. Eu achava que a cartografia era minha paixão, mas na verdade era meu refúgio, uma forma de fugir de mim mesmo. Quando encontrei aquele mapa estranho, senti pela primeira vez em anos algo diferente. Foi um chamado, não para explorar uma terra desconhecida, mas para explorar algo ainda mais assustador. Quem eu era e quem eu poderia ser. A Estrada Vermelha não era apenas um caminho no papel,
Era uma jornada para dentro de mim, para os cantos mais sombrios da minha mente, onde eu guardei minhas culpas, meus arrependimentos e meus medos. O que eu aprendi é que não há mapas para a vida. Não existem linhas perfeitamente desenhadas que nos guiem para onde queremos ir. A estrada é confusa, cheia de curvas inesperadas e bifurcações que nos forçam a escolher, mesmo quando não nos sentimos prontos. Mas é exatamente essa incerteza que torna tudo tão real, tão humano. Eu percebi que não posso mudar o que aconteceu. O passado é uma paisagem fixa, um lembrete constante das escolhas que fiz. Mas o futuro é uma página em branco, um território inexplorado, e eu sou o único que pode decidir o que escrever nele. Não é fácil. Há dias em que a tentação de olhar para trás é quase irresistível. Mas agora, eu sei que seguir em frente não significa esquecer, significa aceitar. Aceitar quem eu fui, para que eu possa me tornar quem eu quero ser. Quando voltei daquela jornada, percebi que o mundo não tinha mudado. O que mudou fui eu. Eu finalmente entendi que a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de seguir em frente apesar dele. E enquanto a estrada se desenrola diante de mim, eu sei que mesmo sem um mapa, estou exatamente onde deveria estar. Porque, no fim das contas, o caminho mais importante é aquele que criamos para nós mesmos. Esperamos que tenham gostado do episódio de hoje. Se gostou, faça o protocolo C, curta, comente e compartilhe. E até o nosso próximo Fatos Inesperados.